E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então eu gostaria de comentar rapidamente sobre o líquido de arrefecimento, as duas vezes que eu precisei completar e dar minha opinião sobre o assunto. Pessoal, o líquido de arrefecimento, creio que a maioria das pessoas sabem disso, é um líquido vital para o motor da nossa CB500X, porque ele é um motor arrefecido apenas por líquido, né? Então ele precisa, assim, sem ele o motor vai fundir assim rapidamente, né? Vai esquentar a ponto de fundir rapidamente. Então o item que a gente tem que estar sempre atento, né? Eu normalmente confiro o nível dos fluidos, óleo do motor, líquido de arrefecimento e nível do fluido de freio uma vez por semana, normalmente no dia que eu lavo a moto. Eu precisei completar esse líquido duas vezes. Para quem me acompanha desde o começo já deve saber que eu precisei completar na primeira semana com a moto, né? Então eu comprei ela zero e nos primeiros 3, 4 dias que eu rodei com a moto eu percebi que o líquido praticamente sumiu do reservatório, né? Então eu voltei na Honda que eu comprei, expliquei para eles e eles falaram que pode acontecer isso mesmo nos primeiros quilômetros da moto, porque até que o sistema vai funcionando, eliminando o ar do circuito, o nível tende a abaixar. Apesar de ter abaixado bastante o nível, não subiu a temperatura do motor, né? Porque ela tem sensores térmicos para isso e ela avisa no painel se subir demais a temperatura, né? Então isso não aconteceu, mas eu completei esse fluido lá sem custo nenhum. E assim ela ficou ali estabilizada por muitos quilômetros e muitos meses, né? Então, há cerca de uma semana atrás, se eu não me engano, eu comecei a perceber que ao longo do tempo o líquido foi assim abaixando ali um pouquinho. Ele deve ter abaixado o que? 1 milímetro ali no nível, né? Então isso foi me fazendo pensar, putz, será que vale a pena completar? Não vale? E aí eu fui ler o manual, fui me informar na Honda e me disseram que o nível do líquido de arrefecimento ele precisa trabalhar entre o mínimo e o máximo. Então, estando entre essas duas marcações, ok, o sistema vai funcionar muito bem. Outra coisa, normalmente quando o sistema aquece demais e a ventoinha é acionada, isso aumenta a pressão dentro do sistema e o nível tende a subir. E assim que a ventoinha aciona, o fluxo de ar aumenta, diminui a temperatura do fluido, diminui a pressão e esse fluido tende a baixar lá no reservatório de expansão, que é onde a gente enxerga ali o nível, né? Então, seguindo a teoria, estava tudo bem, apesar de eu ter percebido que ele estava diminuindo um pouquinho ao longo desses muito tempo, aí praticamente um ano, né? A moto está com 9 meses, então eu tive que completar agora de novo recentemente, uma semana atrás, depois de 20 mil quilômetros rodados e basicamente 9 meses de uso. E completou assim, não sei se 1 milímetro ali de volume do líquido de arrefecimento, e ele não estava abaixo do mínimo, então não havia necessidade de completar ainda. Mas eles resolveram completar porque eu falei que eu percebi que ele estava diminuindo a quantidade ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, né, na verdade. E ali por uma questão, não sei, talvez de bom tratamento ao cliente, eles completaram um pouquinho ali de nada, também sem custo. Então ali agora ela está ali próximo do nível, um pouquinho abaixo do nível máximo. Então assim, não estragou em nenhum momento, não observo vazamentos em mangueiras, radiador, no chão da garagem, nada. Mas eu estou relatando aqui como se fosse um diário da moto para vocês, no sentido de que o nível do líquido de arrefecimento dela, na minha opinião, é bastante confiável. E por que eu falo bastante confiável, mesmo tendo que completar duas vezes? De todos os veículos que eu já tive, né, desde que eu tirei carta, os 2 carros que eu já tive, né, as 2 motos, ela é o mais confiável que eu tive, desde todos esses que eu já tive experiência, porque ela fica muito tempo estável, entendeu? Ele, creio eu, que como é um sistema que trabalha com alta pressão, com uma certa evaporação, então acho que mesmo um sistema fechado ele tende a perder um pouco dessa quantidade de líquido, né?
mas ele é muito confiável, não é um negócio que você tem que ficar atento toda semana. Desculpa, não é um negócio que você tem que ficar completando toda semana. Eu já tive carro que a cada 15 dias eu tinha que completar um pouquinho, que o negócio sumia, vazava. E então assim, eu considero que é um sistema muito confiável e funciona muito bem. E então, revisando, eu tive que recompletar na primeira semana com a moto, e depois disso, depois de praticamente um ano aí, 9, 10 meses, depois de 20 mil quilômetros, eu tive que recompletar assim, mas muito pouquinho, 1 milímetro talvez, nem sei se eu posso dizer isso. Então assim, relatando para que se acontece isso com você também, ao meu ver, não é um defeito da moto, como eu já comentei. Eu acho que um sistema que trabalha com muita pressão e evaporação, acho que é natural que se perca um pouco desse fluido. Mas se na sua moto está vazando demais, você tem que completar toda semana ou a cada 15 dias, eu acho que vale a pena você investigar se está tendo algum vazamento, alguma coisa de errado. Vendo os relatos nos grupos, Facebook, WhatsApp, eu percebo que não há relatos assim, muitos relatos relevantes de pessoas relatando problemas no sistema de arrefecimento da moto, tá? Então, na minha opinião, acho que a gente pode considerar sim que é um sistema confiável. E fica aí o que eu passei de experiência até aqui com esse sistema, para que se estiver acontecendo com você aí, você tem aí um parâmetro de comparação para saber se a sua também faz ou não faz isso, né? Eu acho muito importante a gente ter um parâmetro de comparação com os demais usuários, né, da CB500X, para a gente ter uma ideia do que faz parte do projeto, do que não faz, o que é errado, o que é certo, né? Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.